Eu queria agradecer o convite da Maria Lúcia e dos demais membros da Auditoria Cidadã da Dívida, da deputada Fernanda Melchiona, para discutir aí, debater e refletir com vocês um tema tão fundamental e, na verdade, um tema vetado pela grande mídia, né? Cancelado, inclusive com a estratégia de cancelar também a Auditoria Cidadã, como se fosse algo irrelevante, e por ser relevante que é realmente cancelado. E já projetou, Vitor? Eu acho que tem que projetar ali. Porque senão não vai adiantar. Tem que puxar o telefone no microfone. Aí, projetou. Eu escolhi esse tema porque eu venho pesquisando o que se chama processo de financiarização das economias no mundo, sendo que, no caso brasileiro, a financiarização é mais perversa porque os juros são extorsivos, são juros muito acima. A gente tem chamado de financiarização na modalidade usurária, que se trata exatamente de usura. E o outro tema que é extremamente relacionado, correlacionado, que é da austeridade fiscal e todos os nomes que a gente conhece, ou seja, regras fiscais, consolidação fiscal, enfim, são temas que, para a população que é leiga em macroeconomia, em finanças públicas, ela acha que isso é muito razoável, porque o processo a gente pode usar esse termo de enganação, é muito grande, porque a própria mídia, a grande mídia, o principal patrocinador é o setor bancário financeiro, e o segundo maior é o agrobusiness, o agronegócio. Então, assim, são dois processos que eles se interconectam, e eu coloquei como subtítulo aí uma simbiose anti-desenvolvimento, porque é disso que se trata. Ou seja, enquanto isso persistir, o Brasil não se desenvolve, porque é impossível o país se desenvolver, porque, basicamente, para um país conseguir crescer e se desenvolver de maneira sustentável, os recursos que são produzidos precisam ir para a esfera produtiva, o que a gente chama de acumulação de capital fixo produtivo, ou seja, máquinas, equipamentos, infraestrutura, em todos os setores, mas, sobretudo, no setor industrial, na chamada indústria de transformação, que atualmente está em declínio. A participação da indústria de transformação no PIB, que é a principal indústria que tem mais conteúdo tecnológico, ela está em declínio acelerado, e uma das causas começou antes da financiarização, mas a financiarização tem sido hoje a causa principal, e as políticas de austeridade fiscal, elas prometem muito e não entregam nada para o desenvolvimento. Tá? E, na verdade, a gente compreende muito claramente por que o atual governo Lula ele é constrangido, na verdade, a agradar o mundo, a alta finança, o mundo financeiro. Por quê? Porque é uma troca, ou seja, eu preciso cumprir determinadas regras, né? Aceitar determinadas políticas do mundo financeiro, senão eu não tenho governabilidade. Isso, a nossa proposta era que era melhor que tivesse enfrentado, ter acesso à mídia e explicado à população o que significa financiarização e o que está por trás da dívida pública, sobretudo a dívida pública interna, e não fazer uma política para obter governabilidade, porque, no final das contas, a governabilidade não serve para mudar as estruturas de acumulação de capital, de maneira a você reindustrializar o país e a gente passar, por exemplo, a ser um exportador de produtos tecnológicos, produtos industriais, e não como atualmente está ocorrendo. 70% da nossa pauta de exportações são commodities. Vitor, por favor, pode passar. Aqui no... Passou, né? É que eu tenho que passar também aqui. Eu fiz um roteiro, assim, basicamente, que o tempo é muito curto, é só para dizer... Primeiro, a financiarização ela surge a partir do esgotamento do modelo chamado fordista, no pós-Segunda Guerra, responsável pelos anos dourados do capitalismo na OCDE. Então, ele vai mais ou menos de 45 a 75, e a gente pode dizer que aquele modelo, basicamente, como o Robert Boyer, que é um pesquisador francês, já disse certa vez em um artigo deles, era um modelo em que as finanças estavam a serviço do crescimento, do desenvolvimento. Hoje, as finanças estão a serviço delas mesmas e de seus associados, como o agrobusiness, a elite rentista, tá? Num processo de parasitismo, de drenagem dos recursos públicos, de impostos para os seus próprios fins. Então, isso é uma coisa dramática, é uma coisa extremamente grave, mas não tem ilusão de encontrar isso na televisão, na grande mídia, nos grandes jornais, porque isso é vetado, isso é cancelado. Tá? Isso fica, a gente lamenta que fica muito restrito à esfera acadêmica, mas chegou a hora da gente difundir isso
para todo mundo. Mas eu vou tentar resumir, por causa do tempo que é escasso. No final das contas, a gente tem no Brasil hoje um modelo econômico antidesenvolvimento. Tá? Isso não é uma expressão de retórica para convencer, não se trata disso. A gente tem feito comparações internacionais e análises históricas, a gente constata o seguinte: os países que efetivamente se desenvolveram são países que possuem baixas taxas de juros, câmbio competitivo e investimento produtivo. Inclusive, tem outra estratégia que também não é interessante para nós, mas para eles é muito, que é chamar a aplicação financeira de investimento. Todo mundo já sabe, em seus bancos, seus gerentes de banco, né? Quais são os seus investimentos? Aquilo ali é aplicação financeira. Se aquilo ali fosse desenvolver um país, o Brasil devia estar bombando as suas taxas de crescimento. O Brasil hoje tem um excesso de aplicação financeira, tá? E uma escassez de investimento produtivo. A nossa taxa de investimento produtivo é de apenas 18,8% do PIB. A China, para citar um exemplo, é 42% do PIB. Por isso que é a China. E assim foi antes o Japão, depois os tigres asiáticos. A Coreia do Sul faz parte, hoje está aqui, desfrutando do nosso mercado de maior produto tecnológico. Então, assim, para vocês terem uma ideia, eu com certeza não vou ter tempo de colocar tudo que eu coloquei, mas aí, Maria Lúcia, se quiser depois, pode difundir para o pessoal. Então, a financiarização consiste no predomínio das atividades financeiras em relação às diretamente produtivas. No Brasil, ela se manifesta de uma maneira muito mais perversa, por causa da vigência de juros extremamente elevados. Tá? A gente fala de a taxa de juros, mas não existe a taxa de juros. São várias taxas de juros. A Selic, na verdade, é o piso. Mas se o piso está lá em cima, o teto ele tende a subir ainda mais. Então, o mais grave é que a financiarização ela adquire um caráter invasivo e subordinador, tanto da gestão dos setores produtivos, tá? Você olhando para cá, você vai compreender melhor. Caráter invasivo, subordinador tanto dos setores produtivos, da gestão dos setores produtivos, quanto das finanças públicas. Então, a gente constatou, e isso tem que ser visto de um ponto de vista científico, tá? Que o que ocorreu a partir dos anos 80 para cá, um retorno a teorias pré-keynesianas, que o grande pai da macroeconomia, que foi o John Maynard Keynes na Inglaterra, e depois o Kalecki, que ajudou muito o Keynes no sentido de uma forma mais explícita, mostrar o que é o princípio da demanda efetiva, que, na verdade, os gastos é que determinam a renda, parece um pouco paradoxo, não sei se já imaginaram isso, são os gastos que determinam a renda, porque cada gasto tem como contrapartida uma receita. Então, ou seja, se as famílias não consomem, se as famílias pouparem, o mercado cai, as empresas não vão vender, e o Estado arrecada menos. Se o Estado não gasta, você não dinamiza a economia. Então, o princípio da demanda efetiva também vale para o setor público. Então, a ideia de não gastar, de economizar finanças públicas, ainda tem um agravante. São recursos da sociedade, são recursos de nossos impostos, e o Estado fala, eu vou fazer déficit zero, eu vou fazer superávit, mas como? O dinheiro é nosso. Você vai fazer para quê? Para investir produtivamente, para financiar infraestrutura e investimento público? Não. Ele vai economizar para transferir para o topo da pirâmide da distribuição de renda, aos detentores da dívida pública. Então, isso precisa ser esclarecido da população, senão não se vive numa democracia de fato. Ou seja, na minha concepção, que estuda essa questão da financiarização há muito tempo, a gente aprende que a financiarização ela provoca um déficit democrático, porque ela vai cortar direitos, ela vai restringir gastos, benefícios de previdência, saúde, educação, etc. E o Brasil, nós avançamos muito na democracia política, por isso aqui a gente tem que comemorar, estamos aqui discutindo isso num contexto de democracia, mas o fato é que democracia econômica falta muito ainda a ser conquistada no Brasil. Tá? A gente tem uma democracia, né, parece um pouco pejorativo falar, mas muito eleitoreira. Tá? A gente precisava de uma democracia de fato econômica, fazendo reforma agrária, distribuição não só de renda, mas de riqueza, de patrimônio, que está muito concentrado desde a colônia. Então, assim, a gravidade desse processo, eu vou pular algumas coisas aqui por causa do tempo, mas esse esquema aqui é um esquema grande, mas talvez seja esclarecedor.
eu vou tentar resumir, como a financiarização ela surge. E o mais grave é que esse processo está documentado. Se vocês digitarem lá no Google, financialization em inglês, ou financiarização, mas em inglês vocês vão ver que são milhares e milhares de artigos, de papers que são produzidos anualmente e está em processo de crescimento exponencial. Todo mundo estuda financiarização. E a questão da dívida pública ela está inserida nesse contexto. Tá? O mais grave para quem está pensando em desenvolvimento do Brasil e em aprofundar a democracia econômica, o mais grave nos parece que é a captura do Estado Nacional que o processo de financiarização conduz. Ou seja, toda economia financiarizada, o seu Estado Nacional é capturado. Então, a gente descobriu que, capturado inclusive a nível acadêmico, ou seja, formatar grades de faculdades de economia de maneira que você transmite apenas aquele conhecimento de que o Estado não pode gastar mais do que ganha, ou seja, você vai gerir as finanças públicas como se fossem finanças privadas de famílias e de empresas. Isso é falso. O Keynes já tinha demonstrado que isso é falso, o Kalec também, que era o economista polonês, que foi, nesse ponto de vista, muito mais didático do Keynes, que ele formalizou de uma maneira bastante compreensiva essa questão da demanda efetiva. E o que acontece? A gente observa que, sem essa percepção, a gente pode abolir o nosso processo de desenvolvimento. Aqui, nesse esquema, a gente termina aqui esse esquema dizendo o seguinte: um dos efeitos da financiarização, mesmo naqueles países com baixa taxa de juros, é o superendividamento das famílias, das empresas não financeiras e dos estados nacionais. Tá? E não é porque, na verdade, a gente também não pode demonizar todo e qualquer tipo de dívida, ou seja, a dívida, se ela tem uma contrapartida em infraestrutura, em investimento, mas não é o caso. A gente vê que no Brasil, eu tenho conversado com alguns economistas ortodoxos, mais ligados às finanças, e eles vêm com aquele discurso: não, a dívida existe porque o governo gasta demais. Eu falei: mas gasta demais com quem? Não é com sua população, né? Está faltando salário para professores de ensino fundamental, está faltando salário para várias outras categorias, está faltando mais financiamento para o SUS, para as universidades. Então, está gastando com quem? As pessoas precisam refletir, porque é um discurso falacioso que, na verdade, ele não quer educar ninguém no que concerne ao gasto público. Na verdade, é uma estratégia de mascaramento. As consequências, né? O Estado, começou, como é que a financiarização começou? Você tem um processo de baixo crescimento econômico, que foi resultado da crise daquele modelo do pós-guerra, e aí vai lembrar do período da Margaret Thatcher, nos anos 80, e o Reagan nos Estados Unidos, que eles procederam à redução da taxação sobre as altas rendas e patrimônios, ou seja, quando surge uma elite rentista, o Estado de credor dos ricos passou a ser devedor. Tá? Então, assim, alguns estudos mostraram a origem da financiarização, não é só essa, mas também começou lá. Os estados, então, foram forçados a aumentarem o financiamento por endividamento público, ou seja, e é um ativo extremamente cobiçado pela elite rentista e proprietária de banco, tá? Porque os títulos têm praticamente risco zero, tá? O risco de crédito para quem empresta para o governo é praticamente zero em relação se os bancos forem emprestar para a família, para a empresa. Tá? Então, o que acontece? A busca do pleno emprego e de maiores taxas de crescimento econômico, ela foi preterida, tá, por políticas fiscal e monetária restritiva, metas de inflação e bancos centrais independentes. No passado, a política econômica ela tinha um papel de promover o crescimento econômico e a distribuição de renda. Tá? Hoje, a política econômica, se você pegar a política fiscal hoje, seja no teto de gasto e seja no arcabouço, o novo regime fiscal, que diz que não é teto, mas é um teto ajustável, tá? A gente sabe disso. O que acontece? A política fiscal ela fica reduzida a expediente de geração de caixa para a União. Ela não pode mais ser utilizada para fazer políticas contracíclicas, de maneira... Se a economia, por exemplo, entrar em recessão por algum fator externo, por exemplo, vai ser muito difícil cumprir as metas do arcabouço fiscal. Tá? E por quê? Isso aí muita gente não sabe. As receitas fiscais, e a gente já mediu isso econometricamente, as receitas fiscais elas são elásticas ao PIB, ao crescimento econômico. Ou seja, se a receita, a gente tem até
um slide sobre isso aqui. Quando o PIB cresce 1%, as receitas fiscais crescem 1,5%, 2%, dependendo dos dados e do modelo que você usar. Mas é mais do que 1%. Ela é elástica. Faz sentido, né? Porque, havendo crescimento, mais emprego, mais lucro, mais salário, o governo arrecada mais. Só que isso vale para baixo também. Então, cada 1% de recessão, de queda, vai derrubar mais ainda, mais do que o próprio PIB. Só que as despesas, elas são inelásticas. E por quê? Isso não é nenhuma coisa ruim. Porque elas são determinadas por legislações. Tá? Você não pode simplesmente ter uma recessão. Então, corta pela metade um benefício previdenciário, uma pensão. Não pode. Tá? Então, e essa inelasticidade ela é bem-vinda. Por quê? Porque ela vai exercer um efeito contracíclico na economia. A economia vai cair menos numa recessão. Se elas caíssem juntos com a economia, a gente provavelmente teria até uma depressão. Tá? E são coisas que não são informadas para a população. A população, na verdade, ela é desinformada. E tem uma coisa importante, o que é um argumento puramente ideológico? Não é um argumento 100% mentiroso, é um argumento que é uma meia-verdade. Você conta uma historinha, tá? Por exemplo, a causa da inflação é excesso de demanda. A gente sabe que está errado no Brasil, não é excesso de demanda, é uma inflação tipicamente de custo. Tá? E eu preciso aumentar juros. Bom, aumentar juros para combater a inflação de demanda é complicado no Brasil, tá? Porque juros são custo financeiro de empresa. É muito mais provável que as empresas oligopolistas, por terem poder de mercado, que elas queiram aumentar os seus preços finais porque os juros aumentaram. Tá certo? É custo dela e ela repassa para o preço final. Mas não caiu a inflação no Brasil hoje? Caiu em função, na verdade, da mudança de preços da Petrobras e de outro. E pelo canal do câmbio, você aprecia o câmbio, a gente importa insumo e dá uma aliviada. Mas não tem inflação de demanda, que é um absurdo isso. Mas toda a arquitetura, a estratégia do novo arcabouço fiscal e do combate à inflação pelo regime de meta, ele está alicerçado nessa visão equivocada de que todo e qualquer tipo de inflação, não importa qual seja, deve ser interpretado como inflação de demanda no Brasil. Porque é esse tipo de inflação que vai estimular, vai justificar aumento de taxa de juros. Eu vou pular alguns aqui e mostrar alguns dados para vocês. Ó. A gente, na verdade, o Brasil vinha nessa estratégia de alto crescimento, 7,5% ao ano, entre 1947, são dados do IBGE, até 1980. Se a gente pegar a parte mais alta ali da linha laranja, é um milagre econômico com 10% ao ano. Você tem milagre mais segundo o PND. Tá? E depois, o Brasil, ali girou, o Brasil está numa linha que é muito mais achatada. A gente tem 2,2%. O que nos chamou a atenção nesse estudo que a gente fez, nós publicamos lá fora com os franceses um artigo que tem exatamente esse gráfico aí. E o que chamou a atenção da gente foi que a gravidade do que está sendo observado. Desde a década de 80, o Brasil está, ou seja, há 42 anos estamos nessa linha, nessa tendência de 2,2%. Daí a importância da gente usar dados de longo prazo, séries temporais de longo prazo, porque você está vendo comportamentos, como são tendenciais, tem a ver com estrutura da economia. A partir da década de 80, o regime de crescimento, o regime de acumulação, mudou no Brasil. A gente passou a ter um regime de crescimento, um regime de baixo e instável crescimento econômico. E, na verdade, a gravidade também pode ser constatada pelo comportamento dos mais ricos, pelos bilionários. Ou seja, não há muita premência, não há muita urgência em se crescer mais. Por quê? Porque eles estão otimizando as suas carteiras, a sua riqueza, tá? Estão otimizando com ativos financeiros. Quem é industrial, por exemplo, para sobreviver com essa taxa de juros, eles cancelam o investimento que poderiam gerar mais crescimento, renda e emprego e colocam o dinheiro junto ao mercado bancário financeiro. Então, ou seja, a financiarização é um processo de cancelamento, de adiamento do investimento produtivo de que o país tanto precisa. Então, lembrando, 18,8% é a nossa taxa de investimento hoje, que é o investimento produtivo sobre o PIB. China hoje, 42%. Por isso que é China. Tá? E não tem como aumentar essa taxa com arcabouço fiscal em curso, tá? Que é um teto ajustável, um teto, por assim dizer, flexível ou dinâmico. E o mais grave, eu estou me adiantando por causa do tempo, eu ia falar mais à frente, o mais grave de qualquer arcabouço fiscal, seja com teto fixo ou dinâmico
ou ajustável como esse? É que, na verdade, ele inverte a causalidade entre o gasto público e o crescimento econômico. Se você for lá ler a legislação que aprovou ali, né, todos os artigos, você vai ver o seguinte: de acordo com o crescimento, ele vai ajustar o gasto primário. Não tem que ser invertido, a causalidade vai do gasto primário para o crescimento econômico. O crescimento, o que se busca, o crescimento é endógeno, é um resultado, né? E, na verdade, o gasto público primário, que deveria ser chamado prioritário mais do que primário, ele tem que ser usado para impulsionar a demanda da economia, a demanda agregada, a demanda efetiva. Isso está lá no nascimento da macroeconomia keynesiana, que foi abolido. Repare que a coisa é tão grave que nas faculdades, como eu sou professor também de faculdade, né, a gente observa que os nossos manuais que a gente usa não tem mais o conceito de demanda efetiva. Keynes foi praticamente banido. Tá? Isso tem a ver com a época de financiarização, não só do Brasil, mas da economia mundial. Tá? E outro, para a gente passar para o outro, esse azulzinho é a queda da indústria. A gente está numa fase acelerada de desindustrialização. A nossa produtividade global, sistêmica, é extremamente baixa no Brasil. Tá? O que seria ruim. Por quê? Porque quanto mais produtivo um país for, você também combate a inflação pelo lado da oferta, não só por demanda, como o nosso Banco Central vem fazendo, que é uma visão monetarista, é uma visão neoliberal, é uma visão pré-keynesiana. Bom, aqui tem para sintetizar, isso é um esquema que a gente já utilizou em outros artigos, mas eu acho bastante didático, para mostrar como que a financiarização seriam as consequências, os corolários da financiarização. Primeiro, esvaziamento do Estado social e desenvolvimentista, o professor Laudiló já falou também, expansão precoce do setor serviço, desindustrialização e queda dos ganhos de produtividade, precarização do trabalho, neoliberalismo e mercantilização generalizada. Então, veja bem, hoje em dia tem uma teoria que é a chamada teoria monetária moderna, que vem lá, está baseada nos pressupostos teóricos do Keynes, pai da macroeconomia moderna, e ela tem sido cancelada. O mais incrível, ela tem sido cancelada. Por que que ela diz? Ela diz, olha, o setor público, sobretudo a União, não tem essa restrição fiscal que tem sido veiculada pela mídia. Por quê? Porque a União tem o monopólio da tributação e o monopólio da emissão de moeda. Estados e municípios não têm de emissão de moeda, mas têm de tributação. Tá? Mas a União não pode dizer que não tem recurso, não pode dizer que está quebrada, como a gente ouviu, tá, na presidência anterior. Tá? Porque isso é um absurdo científico. Mas para quê? Para criar uma situação de tragédia, de drama na sociedade, a fim de viabilizar as reformas que são do interesse da alta finança. Tá? Você precisa dizer, olha, eu vou fazer a reforma da Previdência, senão você não se aposenta. Aí todo mundo fica em pânico, não, nós temos que avançar. As pessoas comuns que não estudam isso vão dizer, olha, é necessário. Aí você obtém lá a aprovação no Congresso. Tá? É tudo o que eles querem. Outra coisa também muito importante, estudos da sociologia da financiarização demonstram que esse processo, na captura do Estado, eles vão capturar a nível acadêmico, a nível do Congresso, a nível das ideias, das concepções de mundo. Tá? Claro, a mídia está na mão deles, é uma batalha bastante difícil, mas a gente tem procurado esclarecer a população daquilo que se trata. Então, como é que se articula estruturalmente as políticas de austeridade com os tipos de tetos ajustáveis ou não? E a gente observa que vai haver esse retorno às políticas pré-keynesianas. Eu vou pular alguns aqui em razão do tempo e vou mais para os gráficos que eu acho mais importantes. Tá? E tem muita coisa que eu escrevi, em geral eu perco por excesso, mas eu acho que esse esquema eu fiz especialmente para esse encontro de hoje, que é o ciclo vicioso da austeridade fiscal, ou tetos fixos ou ajustáveis como esse. E aí, fazendo uma observação, né, pretender fazer equilíbrio, ou seja, déficit zero, também é um contrassenso, tendo em vista as carências dramáticas sociais que esse país tem. Ou seja, você praticar um déficit zero significa você conter a taxa de crescimento e conter a geração de emprego. Está claro isso? Em prol de quem? Para que isso? O problema é o seguinte, que tetos de gastos, esses regimes fiscais, eles são vendidos como se eles fossem necessários e funcionais à macroeconomia inteira do país, não importa que setor. Se a pessoa é do setor financeiro, ou do setor comércio, ou do setor industrial, não. Eles não têm uma base científica numa macroeconomia keynesiana, mas, na verdade, eles são funcionais a uma minoria de setores.
da economia. Tá? Porque se eles fossem disfuncionais a todo mundo, ninguém praticava. Entendeu? Mas eles são vendidos como se fossem benéficos a todos. Isso é que é a ideologia. É não contar uma mentira completa, porque aí a gente, né, percebe que é mentira mesmo. Você, não, olha só, isso aí que eu vou fazer vai ser benéfico. Essa reforma daí, e depois pensa-se na reforma administrativa, etc. Então, a gente está acompanhando como cada passo que é derivado desse processo de financiarização das economias. A gente observa, num primeiro momento está enumerado, a gente tem a contenção da demanda agregada por redução dos gastos primários e aumento da Selic. Foi feito quando? Foi feito em 2015, quando o ministro da Economia, naquela época, o que ele vai fazer? Sob pretexto de fazer um ajuste fiscal, ele corta gastos primários, se eu não me engano, coisa de 80, 90 bilhões de reais, tá? E, simultaneamente, aumenta a taxa de juros. A macroeconomia está lá, desde os anos 30. O que aquilo desencadeou? Uma recessão de mais de 4% do PIB. As receitas fiscais desabaram. Então, em vez de ajustar, desajustou. Então, você provocou um déficit primário muito maior e depois um déficit nominal muito maior por causa dos juros. Mas aquilo foi funcional, porque os bancos receberam o que eles queriam. Tá? Inclusive, removeu base política da ex-presidente. Tá? Porque ela não poderia ter aceitado isso. Ele dizia, não, isso aí, peraí, Keynes nega isso, meu caro. Não pode fazer isso. Você vai derrubar a demanda, vai elevar o desemprego, para quê? A troco de quê? Queda da demanda efetiva, está aí, ó. Setor produtivo reduz produção e investimento, economia sob trajetória de baixo, estável crescimento. Até hoje, o Brasil não... Então, assim, eu fico... O que me espanta, eu vejo, inclusive, do Ministério da Fazenda, previsão vai dar 3%, vai dar 2,5%, Banco Central diz que vai dar 2,8%, consultoria tal diz que vai dar 2,3%. São flutuações em torno de uma média extremamente baixa, que estava naquele gráfico, de apenas 2,2%. Esse regime de crescimento não tem condição de crescer mais do que isso. Por quê? Se crescer 5%, 6%, o próprio Banco Central vai lá, aborta, breca, aumentando o juro. Por quê? Por causa da restrição externa. Como a gente é exportador de commodities, a commodities, na verdade, ela é inelástica à renda do resto do mundo. Isso é importante falar. Se a renda do resto do mundo crescer 10%, as nossas exportações de commodities não vão crescer acima de 10%. Só se a gente fosse a China, a Coreia do Sul. Daí a importância de se... Eu não estou dizendo que commodities não devam ser exportadas, tá? Mas só isso não garante o desenvolvimento de um país. Países que cresceram como exportadores de commodities são exceções. E, assim mesmo, porque fizeram o dever de casa. Em que sentido? Eles pegavam uma parte do lucro do setor exportador e investiam na sua indústria doméstica, coisa que não acontece no Brasil, porque são isentos. Né? Eles não estão investindo. O lucro do exportador de commodities fica com o setor de commodities. Por isso que eles dizem. E é muito dinheiro, eles pagam uma propaganda aí diária, rotineira. O agro é tudo, pop, tech. Isso também é outra fake news. Isso não é verdade. Tá? Se fosse verdade, a China ia fazer, né? A Coreia do Sul, os tigres asiáticos, o Japão. Isso é uma coisa falsa, isso. E também não quer dizer que não devamos exportar commodities, não é isso. Mas só isso, ainda mais num país com dimensão continental. Ele pode se especializar em commodities numa região, na outra indústria, na outra serviço de alta sofisticação, etc. Não tem razão nenhuma para você ser exportador, ser monocultura, como já fomos no passado. Então, o papel do setor bancário financeiro é claro nesse processo. Ele é o principal agente, é o principal beneficiário. Tá? E, num contexto de financiarização, ele tem as suas funções desvirtuadas. Por quê? Porque ele não cumpre a sua principal função, que é de intermediação, que é conectar os agentes superavitários com os agentes deficitários, né, os poupadores e os não poupadores, de maneira a viabilizar o crescimento econômico. Mas, para isso acontecer, tem que ter taxas de juros muito menores. Não é só a Selic, não. Todas elas, de cartão de crédito, de cheque especial, todas as linhas Isso não ocorre no Brasil. Tá? Aí a gente tem várias explicações, publicamos um artigo, inclusive, com o professor Brescia Pereira e o professor Luiz Fernando de Paula, sobre as razões desses juros serem altos. O que faltou naquele artigo foi dizer o seguinte: a gente tem uma estrutura oligopolista no setor bancário financeiro. Os 5 maiores bancos
respondem por mais de 80% da oferta de crédito no Brasil hoje. Então, é um oligopólio. O oligopólio, eles são fixadores de preço. Então, a taxa de juros é fixada. É claro que a gente não vai ouvir isso da parte deles. Eles vão sempre dizer, é um marco regulatório, é que é inadimplência. A gente sabe, por estudos econômicos, que taxas de juros muito altas aumentam a inadimplência. A causalidade vai dos juros para a inadimplência, porque se torna impossível quitar os planos de financiamento com taxa de juros exorbitantes, sobretudo se for o principal instrumento que as famílias mais pobres utilizam, que é o rotativo do cartão de crédito. Tá? Então, assim, além do rotativo, tem um parcelamento de fatura, a pessoa entra naquilo ali, é uma espécie de agiotagem legalizada. Não vai conseguir pagar, depois vai ter que renegociar, como o governo está fazendo agora. Mas esse é um mundo maravilhoso para quem está na esfera financeira. Tá? Quem não está, tem que se virar. Eu brinco até com meus alunos, eu digo assim, quando vocês se formarem, não abram nada produtivo, vocês abram um banco. Claro que não é trivial isso, eu faço, eles ficam, porque eu sei que tem uns que já estão trabalhando para o setor financeiro, eu falo isso para provocar. Porque o que acontece? Você não desenvolve o país nunca, você cria um monstro. Né? Fazendo analogia com o corpo humano, cada setor é um membro do nosso corpo. Você imagina, a cabeça vai crescendo mais do que o corpo inteiro, o braço direito mais do que o esquerdo. Então, você cria diversas hipertrofias setoriais que, na verdade, não vão levar o país a ser um país avançado nunca, jamais. E nós escrevemos um artigo sobre isso no Jornal dos Economistas, lá no Rio, que, se isso acontecer, a gente vai ter que mudar toda a ciência econômica, vai ter que escrever nova teoria. O Brasil, por exemplo, fazendo tudo ao contrário do que os tigres asiáticos fizeram e a China agora, vai chegar no mesmo lugar. Vai ser incrível isso. Alguém tem que estar errado. Tá? Para vocês terem ideia da gravidade do que eu estou falando, veja bem, o piso da acumulação rentista dispara nos anos 80. Isso aqui, o que é isso? O que é essa curva aí? Essa curva é a taxa de juros, é o fator acumulado da taxa Selic real em capitalização composta. Repara só, nos anos 70 e 80, ela está lá embaixo, bem comportadinha. Tá? Mas aí ela dispara a Selic, ó, e está crescendo exponencialmente. E se você pegar, por exemplo, isso aqui é um outro gráfico também importante, se você pegar os ativos financeiros, ó, a Selic ali, a mesma Selic ali capitalizada, mas com um período mais curto, mais recente, a gente observa que a linha vermelha, que é a Selic real capitalizada, ela está subindo e, junto com ela, os ativos financeiros não monetários. O azulzinho é o capital produtivo que eu falei, que a gente precisa tanto, porque quando a gente pensa no nosso lugar de trabalho, onde a gente trabalha, seja no setor público ou privado, a gente precisa de capital fixo. Isso aqui é capital fixo do governo, que é considerado produtivo pelas contas nacionais, a contragosto dos mais neoliberais. Né? Todo capital fixo do governo é produtivo, está prestando um serviço. Então, os computadores, essa sala, esse plenário, é capital fixo produtivo. E o Brasil hoje tem um déficit de capital fixo produtivo, porque tem, na verdade, né, uma excessiva taxa de juros e tem um dos resultados das nossas pesquisas, um Estado capturado, sob diversas dimensões do Estado Nacional democrático de direito. Infelizmente, né, a gente tem que admitir isso, porque a liberdade de atuação é muito reduzida nesse caso. Taxa de juros Selic real capitalizada. Nós pegamos um dado do Banco Central e constatamos que 60% do estoque total de ativos financeiros não monetários corresponde a estoque da dívida pública, o que também mostra como que a dívida pública se tornou o eixo da acumulação rentista no Brasil. Mas isso foi um padrão, começou na década de 80, muito restrito, década de 90 se espalhou, e quando chegou nos anos 2000 para cá, foi para o setor privado, o endividamento das famílias. A gente tem aí 66 milhões de famílias inadimplentes, porque é impossível pagar os juros, seja parcela. Antes só havia pagamento mínimo, você lembra do cartão? Mas não satisfeito, eles criaram o parcelamento, é uma maravilha. O Banco Central deveria ter proibido isso. Ah, mas o pobrezinho precisa comprar, sim, mas precisa baixar o juro primeiro. Aí você parcela. Tá? Então, o que acontece? É uma armadilha. Eu conheci uma pessoa que tinha 4 cartões de crédito e me pediu ajuda. O que eu faço? Falei, para de consumir. E me lembrou a dívida pública, Fatorelli, sabe por quê? Porque essa pessoa parou de consumir, mas a dívida de cartão, a fatura, continuava crescendo. É exatamente isso que acontece no Brasil. Mesmo que se o governo zerar
zerar, cortar totalmente 100% dos gastos primários, a dívida vai continuar subindo. É o cartão de crédito. Porque, inclusive, os modelos matemáticos, os modelos macroeconômicos mostram o seguinte: se a taxa de crescimento econômico do país, qualquer país, for maior do que a taxa de juros, a razão dívida pública, PIB, cai, mesmo que o país tenha déficit primário. Vocês sabiam disso? Mas eles não explicam isso para a gente. Eles colocam isso como se fosse uma fatalidade, um único caminho. Na verdade, a macroeconomia pertinente, coerente, que nasceu com Keynes, ela nunca disse que um Estado nacional tinha que fazer superávit fiscais eternos, permanentes. Não existe isso. Se ele se autoimpõe isso, que é sob pressão das finanças, da alta finança, ele está condenando o desenvolvimento do país. O país não avança. É impossível. Tá? E tem os economistas, os colegas, alguns são até amigos, são muito ortodoxos, e falam que não, o problema do Brasil é que não tem poupança. Tem que poupar. Não, a poupança, isso é uma coisa lógica, não se pode poupar aquilo que não se ganha, aquilo que não se cria antes de riqueza. E, na verdade, as taxas de juros, elas retêm, por assim dizer, retêm essa poupança no mercado bancário financeiro e cria automaticamente uma escassez de recursos para quem quer investir na produção, na indústria. Tá? E essa é a questão que nos parece fundamental. Eu vou pular também, em razão do tempo. Então, assim, o resultado fiscal ele é endógeno, o equilíbrio das contas públicas que os governos tanto almejam sob pressão da alta finança, ele só é factível, macrodinamicamente sustentável, através do crescimento econômico. Tá? Ou seja, repara o raciocínio pré-keynesiano, ou seja, você volta lá ao século XIX, para melhorar um pouquinho, ali aos anos 20 e 30, que você tinha o predomínio da escola neoclássica walrasiana de economia, tá? Que era antes do Keynes, ou seja, é um raciocínio equivocado, e o Keynes desmontou esse raciocínio. O que vai acontecer? Você inverte a causalidade. O governo fica esperando quanto vai ser a taxa de crescimento para ver se ele vai poder gastar mais ou menos, quando deveria ser o contrário, ele tem que gastar mais para gerar mais crescimento. Percebe? Isso é cientificamente comprovado, inclusive com econometria, isso. Tá? Mas as pessoas não sabem disso. Então, assim, no plano agregado da economia não é possível, isso é um outro ponto também que eu acho que muita gente desconhece. No plano agregado da macroeconomia como um todo, é impossível que todos os setores sejam simultaneamente superavitários. Vocês já perceberam isso? Eu acho que não, né? Porque o que eles falam? Nós temos que fazer superávit, sempre o primário. Pergunta se o governo quer fazer superávit nominal. Ele conseguiria fazer superávit nominal? É impossível. Impossível e indesejável. Você sabe por quê? Se o governo fizer superávit nominal, o setor privado vai estar em déficit. Por quê? Porque, a nível agregado, o superávit de um setor é o déficit do outro. Então, se o governo for superavitário em todos os conceitos de necessidade financeira do setor público, o setor privado vai estar em déficit. O governo vai estar retirando da sua economia mais do que ele entrega e, portanto, o setor privado está recebendo menos do que ele está gastando, do que ele está entregando. Então, quer dizer, ainda tem um grau de perversidade, por assim dizer, né, maquiavelismo, quer dizer o seguinte: vamos fazer superávit, sim, mas faça nominal também para ser coerente. Faça superávit nominal também. Mas acontece que as despesas financeiras são obrigatórias, sim, mas quando você quer fazer reforma para mexer com despesa obrigatória, você faz previdenciária, administrativa. Não é? Então, a gente concluiu, já me adiantando, com essas pesquisas, que a principal reforma que um país com financiarização na modalidade usurária precisa é uma grande reforma do setor bancário financeiro. Mãe de todas as outras reformas. Essa ninguém fala, é um tabu. E nessa reforma, talvez não, com certeza, Maria Lúcia, o pré-requisito seria a auditoria primeiro. Depois, uma grande reforma. Uma grande reforma financeira. Mas é claro que a gente vai enfrentar uma resistência muito grande. E já aproveitando, porque eu estou preocupado realmente com o tempo, quer dizer o seguinte: nós começamos a pesquisar, de forma mais recente, o peso
da geopolítica nesse contexto da financiarização do país, que a gente fala pouco, né? É uma tendência da gente olhar só para o nosso espaço aqui nacional, territorial. Os Estados Unidos, eles controlam a periferia, controlam um país como o Brasil por suas finanças, pelo poder do dólar, a hegemonia do dólar. Está em declínio, mas ainda tem poder. Então, o que eu quero dizer é que o capital estrangeiro ele se beneficia dessa situação que o Brasil chegou. O Brasil tem sido classificado, isso foi dito por um ex-presidente do Banco Central, comemorando, né, que o Brasil, isso ele falou em 2004, 2005, alguma coisa, que o Brasil tinha se tornado uma grande plataforma de valorização e acumulação financeira. Eu ouvi aquilo ali e falei, poxa, mas eu gostaria que fosse uma plataforma de exportação de produtos de alta tecnologia, como a China, como a Coreia do Sul. Não de valorização financeira, porque só beneficia o topo da pirâmide. Mas ele comemorou, ele achou aquilo fantástico. Ele é um homem das finanças. Tá? Então, só que essa plataforma de valorização, ela tem ligações com o capital financeiro internacional sob a égide, sob a dominação dos Estados Unidos. Então, na verdade, Maria Lúcia, eu acho que a auditoria e essa reforma financeira, ela vai ter que enfrentar também o lado de fora da economia. A gente fala muito da resistência de dentro, mas a resistência de dentro ela é potencializada pela resistência de fora. Tá, os Estados Unidos não vão ter interesse em ver o Brasil como uma potência industrial, por exemplo. Eu me lembro, na época do doutorado, um professor especializado em desenvolvimento brasileiro deu uma aula sobre os nossos problemas e um dos colegas perguntou, mas, professor, por que o Brasil não consegue decolar? Ele se levantou, foi para o quadro, eu pensei que ele fosse escrever várias coisas no quadro, ele falou assim, porque os Estados Unidos não querem. Simples e direto. Porque ele vai dividir a hegemonia. Você imagina o Brasil potência industrial, uma segunda China na América do Sul? Enfraqueceria mais a hegemonia deles aqui. Percebe? Então, a luta é uma luta muito desigual para nós. Muito desigual. É uma luta por soberania nacional. O Brasil, até hoje, veja bem, a gente não tem mais uma estratégia nacional soberana de desenvolvimento. Porque é impossível você viabilizar uma estratégia nacional soberana de desenvolvimento com o nível de taxa de juros que a gente tem no país. Tá? Então, não tem mais desculpa, porque é inadimplência, porque é o risco país, porque é o marco regulatório. A gente sabe, são fatores explicativos de dentro do próprio setor que é beneficiado com essas taxas. Aqui, só para vocês terem uma ideia, esse gráfico mostra, é um diagrama de dispersão, mostra que na parte de baixo você tem crescimento econômico à direita e na parte daqui tem o zero ali embaixo na horizontal. Ó, vocês observam, né, o crescimento econômico, a linha azul são as receitas fiscais, a linha vermelha são os gastos primários. Repara que, quando há crescimento econômico, o governo faz superávit fiscal. A linha azul fica acima da vermelha, que são os gastos primários. Tá? Sem fazer meta de superávit. O próprio crescimento econômico gera as receitas fiscais e o governo faz superávit. Ao contrário, quando há recessão, quando há desaceleração, a linha azul fica abaixo da vermelha, que são os gastos primários. Aí, rapidamente, surge o déficit primário. E o governo vai resolver isso como? Massacrando ainda o gasto primário e reduzindo mais, fazendo ajuste fiscal, que é um contrassenso. Eu tenho a impressão que esse pessoal esqueceram de quem? Eu nunca leram o Keynes. O Keynes se tornou inconveniente, porque a maioria, eu sou obrigado a dizer, eu tenho alguns que são amigos que falam, Miguel, a gente concorda, Miguel. Só que onde eu trabalho, eu não posso dizer, eu preciso sustentar a família. Eu não posso dizer, mas você tem razão. A gente não pode dizer isso que você está dizendo aí. Eu falei, sim, mas eu estou na Faculdade de Ciências Econômicas. Se eu não disser isso para os meus alunos, eu não estou fazendo ciência. E eu não estou aqui para proteger setor A ou B. Eu quero a economia desenvolvida. Uma vez um jornalista, foi da Carta Capital, falou para mim assim, então você acha que os banqueiros são vilões? Eu falei, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a minha especialidade é macroeconomia do desenvolvimento aplicado ao Brasil. A gente tem que cuidar de todos os setores. Não é possível você ter um ou dois setores ganhando, com a imensa maioria perdendo ou ganhando menos. Você tem que buscar uma compatibilidade nesse tipo de... Vitor, acho que... Isso aqui eu vou pular. Isso é só para dizer, na verdade, que o crescimento econômico produziu uma queda da razão dívida-PIB, com o aumento
da própria dívida, ou seja, a dívida em termos absolutos cresceu, tá? Mas a razão caiu, porque inclusive esse denominador, essa razão dívida PIB que o mercado financeiro adora usar, ela é um indicador que tem que ser complementado por outros indicadores, tem que olhar o crescimento da dívida absoluta, porque a razão pode cair se o PIB crescer. A razão dívida PIB está 60%, 70%. Se o PIB encolher, ela vai aumentar. Então, a gente plotou aí, em termos absolutos, que é a linha azul, né, e a amarelinha, que é a razão dívida pública PIB. Repara que ali a azul está crescendo e a razão está caindo porque houve crescimento. Foi o período do Lula 1, 2 e Dilma 1. Quase 4% de crescimento ao ano. E foram 13 anos de superávit fiscal primário consecutivo, sem fazer teto. Tinha meta de superávit primário, mas não era a rigidez que os tetos impõem, seja o teto fixo ou o teto ajustável como o atual. Bom, aqui o que eu fiz? Foi lá? Na verdade, ali, eu tinha feito uma projeção para ir... essa charge é do J. Camelo, eu achei essencial, achei genial para mostrar o que é teto de gasto. Mas depois eu complementei. Eu fui lá e botei umas gotinhas, um cano maior, né? A diferença é que o teto ajustável do novo arcabouço fiscal, o TL 93/2023, ele permite gotas maiores, tá certo? Mas é teto. Tá? E a drenagem, o fluxo de renda de impostos do setor do nosso orçamento continua. E ainda tem eles fizeram a questão de dizer regime fiscal sustentável, a priori. Como é que ele sabe que vai ser sustentável a priori se ele já contém o crescimento econômico quando contém o gasto primário? Percebe a inversão de causalidade? Se você contém o gasto primário, você contém as taxas de crescimento econômico. Porque o gasto é que determina a renda. Isso precisa ser dito. Inclusive a poupança, né? A poupança não precede o investimento. Por quê? Porque não se pode poupar o que antes não se ganha. Primeiro, mas como é que eu vou investir se eu não tiver financiamento? Crédito. Os bancos criam moeda, tá? Crédito. Não é porque você poupou. Inclusive, os agentes poupadores são muito, no Brasil, sobretudo, muito desconectados dos agentes investidores. Tá? Então, isso aí... Pode passar, Vitor, por favor. Para vocês verem essa correlação aí, mais uma vez, entre a Selic real capitalizada, porque a maioria dos estudos que usa a taxa Selic é interessante, eles botam a taxa Selic, a maioria nominal, já está errado, tem que ser a taxa Selic real. Tá? E quando você bota a taxa Selic real, ela fica nervosinha, ela fica assim, você não consegue ver nada, você não consegue ver correlação nenhuma com outra variável. Beleza, obrigado. Agora você vê o seguinte, você tem a laranjinha aqui, que é a Selic real capitalizada, e a dívida pública. Você vê a forte correlação entre elas. Pode avançar, Vitor, por favor. Isso aqui eu coloquei como comprovação, tá? Mas não vou ficar detalhando, porque acho que não há necessidade. É um teste econométrico de causalidade entre variáveis. E esse teste revelou que a causalidade vai da Selic real capitalizada para a dívida pública, ou seja, a Selic é que aumenta a dívida pública, não é a dívida pública que aumenta a Selic. Isso é comprovado no teste econométrico. Tá? Não tem como. É exatamente o caso do exemplo da pessoa superendividada no rotativo do cartão. Mesmo que ela pare de consumir, mesmo que o governo zerasse os gastos primários, a dívida vai rolar, porque é juros sobre juros, sobre juros, sobre juros. São os juros compostos. Tá certo? E, para terminar, repara assim, as fases da financiarização. Na década de 80, para cada R$1 alocado nos setores produtivos, a gente tinha R$1,02 em finanças. Tá? A coisa vai mudando. Ó. A gente vai para a década de 80, né? Na verdade, década de 70, depois década de 80 até 1990. Já pulou para R$2,25. Atualmente, eu falo atualmente, embora vá até 2018, porque a gente tem uma outra versão mais atualizada. Para cada R$1 investido em formação bruta de capital fixo produtivo, tem R$8,63 alocados em capital financeiro. Impossível o desenvolvimento. Então, assim, os economistas ortodoxos, não tem poupança. Não é que não tem poupança, a poupança está sendo esterilizada na circulação bancária e financeira.
Ela está empossada na circulação financeira. É disso que se trata. Não é que não tenha recurso. Só que o recurso está lá com uma alta liquidez, alta rentabilidade, não vai querer ser alocado em atividade produtiva. Por quê? O desenvolvimento pressupõe imobilização de capital, ou seja, a pessoa, quem é que investe produtivamente no país? A maioria são os ricos, né? São os milionários. O investimento privado. E o governo, o investimento público que pode se conectar a ele. Essas pessoas veem a facilidade de você otimizar as carteiras, de você fazer dinheiro sem abrir nada, porque para alocar dinheiro numa indústria, por exemplo, é preciso comprar máquinas, viabilizar a planta industrial, é preciso imobilizar capital. A imobilização de capital aumenta o risco do investidor. Porque se não der certo, ainda mais com a China aqui, e Coreia do Sul, o que ele vai? Vou vender minha máquina. Não vai vender pelo mesmo preço que ninguém vai querer comprar. Está todo mundo lá na esfera financeira. Então, isso é o drama, é o calcanhar de Aquiles desse modelo. A gente tem dito que esse modelo, como eu coloquei, é um modelo antidesenvolvimento. Não tem como. O que o atual governo deve conseguir fazer? Um pouquinho mais de política social ali, mais dinheiro para o Bolsa Família, talvez um aporte de recursos para a indústria, mas mudar esse modelo, que era preciso mudar esse regime de acumulação. Tá? O Brasil passar a ter uma inserção internacional produtiva, ou seja, produzindo bens de maior conteúdo tecnológico e complexidade econômica, e não ficar dependendo de commodities. Tá? Veja, a prioridade aos pagamentos de juros. O investimento do governo é a linha azul em declínio, como percentagem da arrecadação fiscal federal. É declínio, está vendo? A prioridade é para o pagamento de juros. O investimento pode ser adiado. Né? Quer dizer, aí você traz o país para o curto prazo. Antigamente se dizia, o Brasil é o país do curto prazo. Continua sendo o país do curto prazo. Porque no curto prazo que eles estão otimizando suas carteiras. Se eles tivessem que mobilizar capital para esperar o lucro acontecer daqui a 5, 10 anos, é diferente. Mas não precisa. Bom, eu vou finalizar então, e gostaria de finalizar dizendo o seguinte para vocês. Isso aqui eu vou pular. Finalizar com essas 4 frases desses grandes economistas, e tem mais no final que não eram economistas, mas eram pessoas que vocês com certeza devem conhecer. O Keynes diz assim, há sempre uma alternativa à propriedade de ativo de capital real. O que é ativo de capital real? O ativo fixo produtivo, máquinas, equipamento e infraestrutura, onde a gente encontra os nossos postos de trabalho. Tá? E qual é a alternativa? Propriedade de moeda e dívidas, sobretudo a dívida pública e a dívida privada das famílias. Está lá Keynes em 1936. Dizendo, as coisas não mudaram, as coisas até radicalizaram, tá? Em relação à época dele, que não dava para falar de financiarização naquela época. Não era um fenômeno típico daquela época. E vamos para o Marx. Tá? 1867, são 156 anos. O que o Marx diz? Os credores do Estado, na realidade, não dão nada, pois a soma emprestada é convertida em títulos da dívida, facilmente transferíveis, que continuam a funcionar em suas mãos como se fossem a mesma quantidade de dinheiro sonante, porém abstraindo a classe de rentistas ociosos assim criada. E a riqueza improvisada dos financistas, a dívida do Estado fez prosperar o jogo da Bolsa e a moderna bancocracia. 1867. Se ele tivesse vivo, né, falasse isso hoje, plenamente válido. E tem gente falando, não, Marx, cara, isso é coisa de comunista, é vermelho, esquece isso. Isso é um cara perigoso, tem que ser banido. A existência de poupança corrente externas firmas, esse é o grande caleque, realizadas por pessoas que vivem de renda, tende a deprimir o investimento produtivo, né? E, consequentemente, reduzir o desenvolvimento no longo prazo. Caleque. A verdade está aqui porque é a edição do livro, né? Porque ele disse isso nos anos 50, né? 1950 e alguma coisa. Tá? Terceiro, esse aí que eu acho que vocês conhecem, que é o Carlos Afonso, o Herbert Souza, que era o Betinho, né? O famoso Betinho. Num livro antigo chamado O Estado e o Desenvolvimento Capitalista no Brasil. A crise fiscal de 77. Repara que essa questão de crise fiscal, quebradeira do Estado, isso é uma coisa antiga. Que eles vão empurrando, porque alguém está ganhando com a crise. Se o Estado, por quê? Porque se o Estado ganhar autonomia face ao setor financeiro, né, isso passa a ser inconveniente. Então, diz o Betinho e o Carlos Afonso, manter o capital numa posição hegemônica e o trabalho numa posição subordinada
constitui uma constante histórica em relação à teoria e à prática do Estado brasileiro. As variações ocorridas são de ênfase ou de estilo. 1977 também acho que não mudou, não? Não mudou, não? O Brasil é saudoso do passado, né? Inclusive, ser primário exportador também é o saudosismo do passado. A gente já viu esse filme quando a gente, em vez de soja, era o café. Tá? Gente, obrigado aí, desculpe se eu passei muito. Imagina, uma aula, né, gente? Vamos combinar, né? Eu deixei ele passar bastante, vocês perceberam, né? Porque foi uma aula. E não, a gente que agradece a aula. Claro que, né, como comentava aqui com a Lúcia, com a Maria Lúcia, já que os outros convidados não vieram,